Você conhece as regras sobre banco de horas? A sua empresa tem o controle do banco de horas trabalhados pelos funcionários? Continue assistindo, pois vou falar tudo sobre este assunto. Primeiro, o banco de horas é um sistema de compensação de jornada em razão das horas extras trabalhadas. No controle do banco de horas individual, a empresa pode flexibilizar a jornada do trabalhador, fazendo com que ele trabalhe menos horas em determinado dia ou tenha folga. Essa é uma modalidade de compensação de jornada que substitui o pagamento de horas extras por folgas compensatórias ou diminuição de horas em outro dia. Essa é uma forma de compensar o trabalhador pelas horas a mais em que ele trabalhou. A CLT diz que a jornada pode ser de até 8 horas diárias e 44 horas semanais, somando-se as horas adicionais em um registro de banco de horas. Mas você precisa estar atento a algumas diferenças entre hora extra e banco de horas. As horas extras consistem no tempo trabalhado além da jornada diária estabelecida pela lei ou pelo contrato de trabalho. Já o banco de horas é o registro das horas trabalhadas a mais. Então, qual a diferença? Em resumo, as horas extras trabalhadas são pagas do salário do mês seguinte. E o banco de horas tem um prazo para compensação em folgas ou horas a menos. Mas você deve estar se perguntando, como funciona o banco de horas? Vou te explicar. Todo funcionário tem uma jornada de trabalho, certo? Mas nem todos os dias essa jornada pode ser cumprida como estabelecido em lei. Por exemplo, pode ocorrer de um dia o funcionário estar além do seu horário ou realizar uma carga horária menor. As horas trabalhadas são contabilizadas no banco de horas, assim gerando resultado negativo ou positivo. As horas faltantes ficam em forma de dívida que devem ser pagas, e as horas extras como um saldo que podem ser negociadas, como por exemplo, o funcionário poder sair horas antes do seu horário comum ou ter um dia de folga. O banco de horas, então, serve para contabilizar as horas trabalhadas. Além disso, o banco de horas permite que exista uma flexibilização para empregado e empregador na jornada de trabalho. E essa flexibilização pode ser benéfica para ambas as partes. Por exemplo, para a empresa, caso esteja com alta demanda de serviço com um curto período para entrega, o funcionário pode ficar horas a mais da sua jornada e pode folgar em um período em que a demanda estiver menor. Ou para o funcionário que pode fazer horas a mais durante um dia, por precisar se ausentar durante algumas horas ou dia seguinte, ou também poder compensar as horas faltantes dos dias anteriores. Com essa flexibilização, não é necessário o pagamento de horas extras, nem mesmo desconto no salário do trabalhador. Após a reforma trabalhista, as regras atuais são: o acordo para o cumprimento de banco de horas pode ser combinado apenas entre o empregado e empregador. Todos os acordos só terão validade se estiverem por escrito. O tempo para compensação do banco de horas, em casos de acordos individuais, deve ser de no máximo 6 meses. Os acordos coletivos já celebrados entre empresas e sindicatos não se alteram. Em caso de rescisão contratual, as horas anotadas no banco de horas devem ser pagas integralmente. A validade do banco deve ser acordada entre empregado e empregador, mas deve seguir o limite máximo de até 6 meses para compensação ou folga. Se o banco de horas for feito por convenção coletiva, ele tem validade de até 1 ano para folga. E as horas negativas devem ter previsão para serem compensadas. Caso contrário, devem ser descontadas na remuneração do colaborador. Além disso, caso haja horas não liberadas no prazo, a empresa deve calcular as horas extras trabalhadas e lançar em folha de pagamento. Vale lembrar que o trabalhador precisa saber das horas a mais ou a menos trabalhadas. Se as informações não forem passadas devidamente, o banco de horas se torna ilegal, podendo então gerar uma ação trabalhista. Em resumo, os maiores benefícios de adotar o banco de horas são a sua flexibilidade
somada à redução de custos. Penso que deu agora para entender mais sobre o banco de horas, não é mesmo? Caso tenha restado alguma dúvida, pergunte aqui.